A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 4, que tem como título Amós, Adoração com Justiça. Amém? Lição de número 4, Jovens. Dando prosseguimento aos nossos estudos, ao qual esse trimestre estamos estudando os profetas menores. Na lição de hoje nós estudaremos o profeta Amós, que tem o título da lição Amós, Adoração com Justiça. Amém? O primeiro tópico da lição, o autor da lição vai falar um pouco sobre Amós. E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo deste trimestre, fazendo um panorama resumido de praticamente o livro dos profetas menores, que são livros um pouco em extensões menores, por isso eles são chamados profetas menores, devido às suas profecias ser menores em relação aos profetas maiores, não menores em grau de importância, mas menores no grau de extensão, de volume. Então, fica mais fácil para a gente, para vocês entenderem, fazendo um panorama dos capítulos do livro dos profetas menores. E hoje estudaremos o livro de Amós. Então, vamos falar um pouco sobre este profeta, que tem por nome Amós. Vamos fazer primeiro uma introdução ao livro, mostrando o significado do nome de Amós, o tema do livro, a profissão de Amós. Então vamos lá. Amós, versículo 1, já não diz que ele era pastor. Isso já está a gente lendo o livro de Amós já percebe isso. E lá no capítulo 7, versículo 14, nos informa que o profeta ele era também vaqueiro e cultivador de sicômoros, que é uma árvore da família da figueira, uma figueira brava. Então o fruto dessa árvore, que é comestível, ela se parece com um figo. As frutas deveriam ser arranhadas com a unha ou com algum objeto metal antes dela amadurecer. Observe, para que faziam isso? Para que elas ficassem doces. E talvez fosse esse o serviço de Amós como cultivador dessa figueira brava. Amós profetizou para Israel, que é o quê? Que é o reino do norte. Nós vimos isso, que o reino foi dividido e ficou o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. E Amós profetiza para o reino do norte. Amós possivelmente dedicava-se a essas 3 atividades. Ele era vaqueiro, pastor e cultivador de sicômoros, os sicômoros. Não se sabe se as 3 profissões ao mesmo tempo, ou se fora apenas pastor lá em Tecoa, na sua cidade natal, e agora que ele está em Betel, ele era vaqueiro e cultivador dessa figueira brava. Então não se sabe se ele foi, mas se sabe que ele tinha essas 3 profissões. Ele exerceu essas 3 profissões em algum momento de sua vida, ele exerceu. Por isso ele tinha essas 3 profissões em sua vida. Ele não era um profeta preparado como tal. O autor da lição vai falar sobre isso, mas Deus o escolheu como um de seus principais porta-vozes. Seu nome no hebraico, significa carregador de fardos. E é notável como isso se evidencia no espírito das suas mensagens. Por quê? Porque Amós fala que ele não foi ensinado, não foi instruído naquela escola oficial que se tinha, que era a escola dos profetas. Existia uma escola de profetas em Jerusalém, em Israel, que os homens passavam ali a estudar, a se dedicar ao estudo da palavra de Deus. E Amós fala que ele não foi aluno de profeta, ele não passou por uma escola formal, mas ele foi chamado por Deus. Porque isso vem nos mostrar também, meus amados irmãos, que quem escolhe é Deus. Às vezes as pessoas passam por um instituto bíblico, passa por um curso teológico, faz curso A, B, C até Z, mas não tem o chamado nem a vocação de Deus. E o livro de Amós também nos mostra isso, que o chamado, a vocação vem de Deus. O homem se prepara e estuda, mas o chamado e a vocação vem de Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala que ninguém toma essa honra para si, a não ser aquele que é chamado por Deus. Então é Deus quem chama e Deus que vocaciona. Amós escreveu seu livro no ano 755 a.C.,
30 anos antes antes do cativeiro assírio assolar a cidade o reino de Israel, né, o reino do norte. E o tema do livro de Amós é o julgamento de Deus. Este é o tema. O Senhor, por meio deste profeta, estava declarando, meu irmão, que o destino de Israel estava determinado. Seu funeral estava marcado e brevemente iria se realizar. Os assírios invadiram o reino do norte. A história nos mostra isso, a Bíblia Sagrada também nos mostra no ano 722 a.C. E desde então, Israel jamais voltou a ser uma grande nação como fora no passado. O livro de Amós, o autor da lição vai falar que ele é dividido em praticamente dois grandes temas. O primeiro vai falar sobre os julgamentos das nações, que nós vamos começar a abordar agora, e o segundo vai falar sobre as visões de Amós. Então agora nós vamos adentrar de fato nos capítulos. Iremos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2, agora que vai falar sobre as nações julgadas, que vai entrar também nessas nações, nessas 8 nações. Vai falar também sobre o julgamento de Judá, que é o reino do sul. Observe que ele foi levantado como profeta para o reino do norte, mas o reino do sul não escapa de sua profecia. E nem Israel, que é ao qual reino ele foi levantado para trazer a mensagem. Então, as palavras que Amós recebeu e transmitiu vieram 2 anos antes, meu irmão. Observe esse acontecimento histórico que aconteceu em sua época. 2 anos antes ele recebeu e transmitiu essas mensagens, antes de um terremoto. E esse terremoto abalou Israel. Então tudo indica que tal desastre foi real e não simbólico. O profeta cumpriu sua missão, meu irmão, durante os dias de Uzias. Quem reinava em Judá era Uzias, e quem reinava em Israel era Jeroboão II. E eles reinaram simultaneamente. A gente já viu isso, que existia 2 reinos. O reino de Israel foi dividido. Então esse terremoto aconteceu por volta do ano 750. Então vemos, meu irmão, esse fenômeno como sinal de advertência, ou aviso preliminar às nações sobre aquilo que Deus derramaria sobre elas. E Amós mostra a lista dos rivais de Israel. Ele mostra lá que era Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Por seus pecados de crueldade, meu irmão, venda e troca de escravos, atrocidade contra mulheres e ódio ao povo escolhido, Deus os castigaria com fogo, consumindo seus castelos e eliminando os seus moradores, meu irmão. E tudo isso está lá. Então, assim, de início, nós temos o tema do livro, que nós já falamos, que é o julgamento de Deus. Ele não se deixa zombar, e aquele que ousar fazê-lo sentirá, meu irmão, a mão vingadora, porém justa, do Todo-Poderoso e Soberano Deus. Então é isso que nós vamos estudar neste livro. Então, nesse primeiro momento, Amós vai falar sobre as nações sendo julgadas. Isso está pegando do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, porque o capítulo 2, versículo 4 e 5 vai falar sobre Judá julgada, e o Amós 2, do capítulo 6 ao 16, vai falar sobre Israel julgado. Então, o Reino do Sul não está fora dessas predições, como eu tinha falado para os irmãos. Até a própria Jerusalém sentirá, meu irmão, esse calor caustigante do sopro de Deus. Será como os demais, consumida e devastada por ter rejeitado a lei do Senhor, por ter crido na mentira, sofrerá as consequências de tal comportamento. Israel também, depois de declarar que determinadas nações, incluindo Judá, seriam castigadas, Amós volta sua atenção para Israel. Imoralidade, materialismo, idolatria, sacrilégio eram algumas das doenças que haviam infeccionado o povo de Israel. Isso está lá em Amós 2, capítulo 2, versículo 6 a 8, meu irmão. Israel tinha esquecido as bênçãos e as libertações experimentadas da parte do Senhor e calou a boca dos mensageiros que Deus tinha enviado. Amós 2, do versículo 9 ao 16.
Agora, meu irmão, dominado por este mal, estava maduro para a colheita da sua infame seara. Não teria força, pois o medo e o pavor o dominavam. Mesmo tentando fugir, não escaparia. É o que fala os versículos finais do capítulo 2. Enfraquecido e indefeso, Israel sentiria, enfim, o gosto amargo da justiça de Deus. E Amós, isso foi Amós, o capítulo 1 e 2, vem falar sobre os julgamentos das nações, pegando também Judá e Israel. E agora vem o capítulo 3, que vai falar sobre Israel será punido, e o capítulo 4, que vai falar sobre Israel continua rebelde, meu irmão. Então, o trecho de Amós, de que nós falamos sobre Israel sendo julgado, que vai de Amós, capítulo 2, do versículo 6 ao 16, é uma simples introdução ao fato do julgamento de Israel. Observe que o profeta Amós faz uma pequena introdução para mostrar o julgamento de Israel. É como se fosse um prólogo, é um prólogo que precede o assunto principal, uma visão global, portanto, do seu castigo. A seguir, o profeta discorre sobre o quê? Sobre os problemas específicos do julgamento vindouro. O juízo propriamente dito, meu irmão, é comentado nos capítulos 3 e 6. Os capítulos 7 a 9 apresentam visões dadas ao profeta por Deus, que vão reforçar a precisão das suas predições acerca da sentença de Israel, meu irmão. Então, no capítulo 3 do livro de Amós, mostra que Israel será punido. Deus jamais inicia algo que não irá terminar. Deus não inicia, meu irmão, algo que nunca vai terminar. Ele inicia porque ele vai terminar. Sabemos que ele se arrepende, isto é, decide não fazer certas coisas quando surge algo que merece a revogação da sua decisão. Mas quando o Senhor declara que vai agir, meu irmão, ele age. Quando diz que vai abençoar, ele abençoa. Quando promete julgar, ele derrama sua ira. Então, meu irmão, Israel, o escolhido, o querido, o amado do Pai, tinha magoado sobremaneira o seu coração. Agora não lhe restava opção, a não ser que esse seu filho rebelde se humilhasse e voltasse para ele. É isto que fala Amós, capítulo 3. O capítulo 4 de Amós vai falar sobre Israel continua rebelde, porque o profeta inicia esta passagem, ou seja, o capítulo 4, ironicamente, convidando o povo a continuar pecando. Observe a ironia que ele usa. Betel e Gilgal, lugares sagrados onde no passado Deus havia se revelado e demonstrado seu beneplácito para com eles, eram agora centros de idolatria e promiscuidade. Lá os filhos de Israel ofereciam sacrifícios impuros, irmãos, porque nisto eles tinham prazer. Observamos então a triste situação de Israel. Estava tão dominado pelo pecado que preferia viver transgredindo a vontade de Deus em vez de buscá-lo. O seu prazer inclinava-se para as coisas das trevas, em vez de ser para as coisas da luz, as coisas de Deus. Então a rebeldia, meu irmão, estava dominando o povo de tal forma que nem sequer pensava em praticar a justiça. E veja a lista do que Deus fez recair sobre eles, a fim de trazê-lo de volta ao seu aprisco. Isso tudo em Amós capítulo 4, versículo 6 fala: vos deixei de dentes limpos, sem comidas. E está mostrando que deixou o dente limpo é porque estava sem comida e com falta de pão. O versículo 7 fala: retive de vós a chuva. O 9, feri-vos. O 10, enviei a peste contra vós. O 11, subvergi alguns dentre vós, meu irmão. Mas toda essa ação disciplinar teve efeito negativo. O versículo 8 fala: contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, versículo 12 fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amós alerta ao povo que terá de defrontar-se com o Senhor, meu irmão, Deus dos exércitos. O mesmo que formou os montes, criou os ventos, que sabe o que se passa na mente dos homens, que transforma a luz em escuridão e anda pelos lugares altos da terra. É este Deus que vem contra Israel e as consequências, meu irmão, serão destruidoras
destruidoras. O capítulo 5 e 6 começa também a continuação desse julgamento de Israel. E pela terceira vez o profeta vai usar essa expressão, ouvir esta palavra. Por duas vezes ele já tinha falado, no capítulo 3, iniciando o capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, e agora no capítulo 5, versículo 1, meu irmão. Esta frase introduz as profecias de Amós em torno de juízo. Neste último caso, ela prefacia um chamamento vindo do coração do arauto de Deus para Israel, a fim de que ele se volte para ele. E depois o profeta vem e condena as iniquidades do povo e afirma que o Senhor não pode tolerar mais uma conduta ímpia e que terá que aplicar-lhe justa sentença. E no capítulo 5, meu irmão, do versículo 1 ao versículo 20, vai ter um apelo de Amós. A lamentação do profeta, meu irmão, é sobre a virgem de Israel que caiu e nunca mais se levantara. Isso não significava que Israel nunca mais será restabelecido, porém indica que durante essa dispensação não tornará-se a grande e abençoada nação que foi. Isso é o que nós vemos. Nessa dispensação não vai se levantar. Então, o amargo dessa mensagem do livro de Amós é: buscai ao Senhor e vivei. Amós capítulo 4, versículo 6. É isso que Amós está dizendo: buscai ao Senhor e vivei. A misericórdia, mesmo, que vem do alto ainda pode ser aproveitada, mas o tempo está se esgotando. Israel poderá ser salvo se mudar imediatamente, buscando e amando, meu irmão, o bem e aborrecendo o mal. Esperança ainda existia, mas de forma mínima. As condições eram tão precárias que, no meio do seu apelo, Amós manda o prudente guardar silêncio, porque o tempo é mau. Suas palavras, se ditas publicamente, não seriam consideradas. Então, irmão, alguns, pensando que escapariam da ira de Deus porque se julgavam parte dos escolhidos do Senhor, desejavam que esse dia chegasse. Amós os alerta dizendo, Amós capítulo 5, versículo 18: ai de vós que desejai o dia do Senhor, para que desejai vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Era isso que Amós estava mostrando para o povo. O coração do servo do Senhor se conduía quando, ao proclamar essas demonstrações a Israel, via que a nação persistia, meu irmão, no mau caminho. Aí vem o Amós do capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27, para mostrar a exigência de Deus. E se encontra praticamente no versículo 24, Amós 5, 24. Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene, meu irmão. Deus exigia justiça plena, meu irmão. Justiça abundante como um rio, para uma inundação que levasse e purificasse a terra das abominações que a infestavam. O desejo que ardia no íntimo do Senhor era o de ver, meu irmão, uma transformação real da parte do povo, com o abandono de seus pecados infames e da misericórdia do Pai, que é Deus, no caso, a misericórdia de Deus Pai. E o capítulo 6 vai falar sobre os resultados da preguiça de Israel. Vai mostrar, o profeta diz a Israel, no versículo 2 do capítulo 6, vós sois repugnante quanto povos. Que povos? Ecaune, Amate e Gate. Tudo isso na Filista, que eram lugares de moralidade excessiva e de grande iniquidade. Os líderes de Sião, meu irmão, e Samaria, as duas capitais de Israel e Judá, note a inclusão aqui do Reino do Sul também, no capítulo 6. Viviam como queriam, sem nada temer. Dormiam e se espreguiçavam sobre camas de marfim, comiam do melhor e do mais caro, cantavam e bebiam e se ungiam com finos óleos e não se preocupavam com a corrupção que ultrajava a imagem do seu reino. No versículo 7 de Amós 6, assim fala a palavra de Deus: portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. O juízo do Senhor recairá sobre este, meu irmão, que se deixaram enganar pelas tentações do sensualismo e pelo poderio de suas forças inexistentes. A indolência lhe trará ruína, pavor, morte e exílio. A nação assíria
Como nós falamos que no ano 722 a nação assíria seria o instrumento do Senhor. Isso fala no versículo 14 de Amós 6. Virá contra Israel com sua impressionante máquina militar e trilhará a terra e o povo do norte. Esse primeiro ponto da lição vai falar sobre o julgamento das nações e principalmente pegando sobre a nação de Israel, que é abarcando o capítulo 3, 4, 5 e 6. Agora do capítulo 7 ao 9, aos que vêm subsequente, na verdade até o versículo 9, vai falar sobre as visões, sobre o julgamento de Israel. Observe agora as visões que vai mostrar como Deus vai tratar com Israel. Então, a gente vai estudar o livro de Zacarias também, que é um dos profetas menores, mas como Zacarias, o profeta Amós também teve várias visões, meu irmão. E vamos ver essas visões. Vamos ver, Amós mostra aqui do capítulo 7, as 5 visões de Amós vão ressaltar o julgamento de Israel. Então, ele teve 5 visões. Nas primeiras 3 aparece um acusador seu, questionando e se opondo às suas profecias. Após tratar com esse elemento, Amós recebe outras 2 visões. Observe, a soma de todas as visões indica que o dia do Senhor é inevitável e que o povo será severamente sentenciado. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas 5 visões do profeta Amós. Vamos falar sobre as 5 visões. A primeira visão que ele teve é a visão dos gafanhotos. Isso está em Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Ele teve a visão com gafanhotos devoradores que comeram as plantações do rei ou a primeira ceifa. Então a destruição causada pela praga foi tal que não sobrou nada para uma segunda ceifa, como costumavam fazer os judeus, porque o rei recebia as primícias da colheita, o rei recebia, e o povo que fosse colhido na segunda ceifa. Ao observar esta mensagem visual, o profeta intercedeu pelo pequeno Jacó, que representava Israel, e o Senhor retirou a sua mão por causa da intercessão de Amós. O julgamento foi adiado, mas Amós teve uma segunda visão, é a visão do fogo, que vai a Amós do capítulo 7, do versículo 4 a 6. Fogo consumidor, meu irmão, diz respeito a instrumento de justiça. Então, na segunda visão de Amós, ele vai ver o fogo que ameaçava as águas e a terra. O abismo mencionado no versículo 4 fala das profundezas do mar. Seria novamente um holocausto terrível que lamberia as águas de Israel e carbonizaria a terra daquele povo. Porém, Amós clama de novo, meu irmão, a Deus, intercedendo pelo povo, e pela segunda vez o Senhor volta atrás e diz: também não acontecerá. Versículo 6 do capítulo 7. Aí ele vem e tem outra visão, é a terceira visão. Está lá em Amós capítulo 7, versículo 7 ao 9. Vai falar sobre a visão do prumo. O prumo é o que é alinhado com a casa de Israel. Deus nota que a casa de Israel está se inclinando prestes a cair, não fora bem edificada. O povo a construiu com material secular e mudando, em vez de usar matéria-prima providenciada por Deus. O prumo, meu irmão, provava a decadência moral e espiritual de Israel. E o profeta vê claramente que desta vez o julgamento é inevitável. Ele não intercede e percebe que será impossível desta vez evitar a derrocata da nação escolhida. Aí, entre estas 5 visões, ele teve a primeira visão, a segunda, ele intercede, Deus volta atrás, Deus tem misericórdia por causa de Amós, mas na terceira visão, que é a visão do prumo, Amós vê que não tem mais jeito. E nesta visão, quando ele tem essa visão, quando ele está escrevendo, aparece a imagem agora do Amazias, que vai ter reações a visões de Amós. Amazias era um sacerdote de Betel, porque ele não gostou das predições de Amós e o acusou de conspirador. Amós é acusado de conspirador. Isto está em Amós capítulo 7, dos versículos 10 ao 17, está esse relato. Ele não era um sacerdote verdadeiro, por ter se envolvido com a impureza daqueles dias. Então, meu irmão, ele não era um profeta que vinha da linhagem dos levitas. Era um profeta falso.
As cerimônias que realizavam no templo eram de natureza pagã e constituíam uma abominação perante Deus. Meu irmão, note que Amazias mandou um recado ao rei Jeroboão II sobre o que o profeta estava dizendo, porque ele queria silenciar Amós e expulsá-lo do reino do norte. Observamos que a sua acusação de Amazias contra Amós ocorreu depois da terceira visão. Observe, depois da terceira visão, ele se levanta para acusar Amazias. É bem provável que ele soubesse da intercessão do profeta nos dois primeiros incidentes, como nós falamos, duas primeiras visões. Amós intercede, mas notou falta após a terceira revelação, porque na terceira revelação Amós viu, não tem jeito, o juízo de Deus vai vir sobre a casa de Israel. Por isso, meu irmão, quer que este arauto que está predizendo a queda do rei e a ruína do seu reinado seja exilado, aonde? No sul. Entretanto, meu irmão, o boiadeiro, o cultivador de figueiras bravas responde com muita coragem que fora escolhido por Deus para apresentar uma mensagem de juízo a Israel. Com o som do Espírito e voz forte, Amós lembra a Amazias que era profeta. Ele lembra que não era profeta, nem discípulo de profeta. Amós lembra a Amazias, que era o sacerdote falso, que ele não era profeta nem discípulo de profeta. Aí fala Amós 7,15: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Continuando, Amós anuncia que severas calamidades sobrevirão a Israel, e que este certamente será levado cativo para fora da sua terra natal. Evidentemente, meu irmão, nem o rei Jeroboão, nem Amazias fizeram mal ao profeta, pois não se encontrará qualquer registro a esse respeito na página desse livro de Amós, qual nós estamos estudando. Então, vemos nisso que Deus estava com seu porta-voz e que ele ainda tinha outras tarefas para Amós, porque Deus levantou Amós de um modo diferente, era para ele falar, e Deus estava com ele começou a falar. Embora se levantou um falso sacerdote que estava ali para fazer tudo aquilo que agradava à classe elitizada de Israel, porque era um profeta falso, um profeta que não vinha da linhagem real, e mesmo assim estava exercendo um ofício através da mentira e do engano. Então, passaram essas três visões, aí vem a reação da visão, continua no capítulo 8, do versículo 1 ao 14, a quarta visão. Que visão é essa? É a visão do cesto de fruto. Esta visão quer dizer simplesmente, meu irmão, que o país estava maduro para um julgamento. Observe, o país estava maduro para um julgamento. O povo tinha se alimentado de cobiça, avareza e ambição ao invés da palavra de Deus. Agora estavam cevados, gordos, prontos, maduros para o juízo. A expressão um cesto de frutos de verão indica que o povo estava pronto. Pronto para o quê? Para o julgamento divino, meu irmão. Os frutos já tinham sido colhidos e agora seriam rigorosamente julgados. Os versículos 3 a 14 de Amós 8 apresentam uma cena horrorosa das condições de Israel nos dias de Amós e a maneira como Deus agiria contra ele. Ganância, desonestidade, opressão aos pobres, idolatria e massa levariam o Senhor a transformar os cânticos do povo em uivos e a multiplicar os seus cadáveres. Está lá em Amós 8,3. Porém, a mais triste maldição seria a fome que Deus enviaria, não de pão, não de água, mas da palavra de Deus. Isso está lá, isso é aterrissador. Amós 8, versículo 11 e 12. E por fim, para encerrarmos as visões que Amós teve, é a quinta visão, é a visão do juízo de Deus, do juízo de Deus. Está em Amós capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Está estas visões do juízo de Deus. A última visão trata da continuação do derramamento da ira de Deus sobre seu povo rebelde. A quarta visão dá início ao julgamento e a quinta dá prosseguimento. Muito aflito, Amós declara que não há mais esperança para o povo. Mesmo tentando uma saída, não escapará do juízo do justo juiz. O Senhor dos Exércitos executará juízo, sacudindo Israel como se sacode trigo no crivo.
E todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Erroneamente eles falavam isso. Está lá no versículo 9, versículo 10 do capítulo 9. Isso é o que eles falavam. Mas o mal veio e eles foram levados cativos, meu irmão. E assim acabou a quinta visão. E por fim, Amós encerra o seu livro com as bênçãos milenares que virão sobre Israel. As bênçãos milenares, não nessa dispensação a qual eles estavam e a qual nós estamos, mas em uma outra dispensação. Então, no capítulo 9, do versículo 11 ao 15, vai falar sobre essas bênçãos milenares, vai falar sobre o levantamento do tabernáculo, no versículo 11 e 12. Tudo isso vai falar que neste dia do Senhor, Deus fará 5 coisas a bem do seu antigo povo. Deus vai levantar a casa de Davi, vai reparar suas brechas, restaurá-lo-á como nos dias da antiguidade, mudará a sorte do seu povo e plantá-lo-ão na sua terra. Tudo isso está lá do capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Meu irmão, então Israel vai ser plantado sim novamente em sua terra, mas só num período milenial, ou seja, quando Deus raiar nas nuvens, quando Cristo vier com sua igreja, composta tanto pelos judeus que foram salvos, dos judeus que acreditaram em Cristo, quanto a igreja, os gentios, e esses dois povos, judeus e gentios que formaram a igreja, porque creram em Cristo Jesus, que formam a igreja, esse povo é o que regressará com Cristo, e essas bênçãos vai vir sobre Israel só nesse período, no período milenial, quando Cristo vier estabelecer o seu reino na terra e estabelecerá Jerusalém como a capital de seu reino. Amém? Então nós fizemos um panorama bíblico sobre essa lição do número 4, Amós, a adoração com justiça. Óbvio que a lição do que vem comentar sobre o autor vai falar de algumas coisas a mais ou a menos do que nós falamos, mas nós fazemos um panorama bíblico sobre o livro de Amós. Então, os irmãos leem a lição, escutam o nosso subsídio, nosso podcast, e assim vai complementar um ao outro para que os irmãos tenham subsídios bastante robustos para falarem em sala de aula e alimentarem, meu irmão, os crentes, aqueles que estão necessitando ouvir a palavra de Deus. E assim nós estamos encerrando essa nossa quarta podcast do seu canal EBD Fácil Motivadora, e até a nossa próxima podcast, se assim Deus permitir. Então Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.